João. Boa noite, Lucas. Juan Santos. Pessoal, enquanto o pessoal entra na nossa sala aí, tá? Para nós conhecermos nossa primeira aula de hoje, comunicação oral e escrita. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui, passando o vídeo Senai Play, e assim que todo mundo entrar, nós já começa a nossa aula de hoje, ok? Só um minutinho, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, todo mundo vendo minha tela aí? Boa noite, professor. Boa noite, tranquilo? Vou passar um vídeo aqui, assim que todo mundo entrar, nós já volta para nossa aula aí, ok? Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. O próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos. E pode atuar em empresas de diversos setores: concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry, no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores. Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria. Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar ou de contribuir
com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais, né? Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não está habilitando para votação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, num equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme das pessoas fazerem carreira aqui dentro. De metalurgia a tubos e conexões. Os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia. Pronto, pessoal. Pessoal, é a nossa primeira aula de hoje, né? A outra aula não pôde estar presente, né? Infelizmente eu estava aí, infelizmente adoeci, né? Não teve como eu estar conhecendo vocês na primeira aula. Eu peço para vocês, não sei se todo mundo tá podendo ligar a câmera, mas eu peço para vocês estar ligando as câmeras de vocês aí hoje, e eu vou fazer minha apresentação. Eu quero que cada um, né, faça a apresentação aí para nós estar conhecendo. Vocês todos são de Rio Verde, certo? Se vocês quiserem abrir o áudio também para nós estar conversando, todo mundo. Professor, sou de Santa Helena. É de Santa Helena? Isso. João, se você quiser começar, João, pode abrir sua câmera, tá? Se apresentar. Eu vou começar, então, primeiro por mim, a minha apresentação, depois vem o João, o Kaique, o Lucas Gabriel e o Juan Santos, pode ser? Vou começar aqui. Hoje meu nome é Lucas, né? Sou hoje o professor aqui no Senai, AD de vocês. Queria que eu vou estar com a turma de vocês aí até, né, mais adiante, aí, até finalizar essa turma, né? Se Deus permitir, até lá. E hoje estou formando em engenharia elétrica, estou no 5º período da engenharia elétrica, eu sou técnico formado em técnica mecatrônica, já tem 10 anos, eu tenho 10 anos de indústria, trabalhei 10 anos da indústria, hoje eu saí da indústria, quando eu fiz 10 anos de indústria, eu saí e entrei no Senai. Trabalho agora só como tutor no Senai e algumas prestações de serviço, tá? Esse é minha vivência hoje dentro da indústria e com a elétrica, tá? Então, quem puder estar se apresentando, eu quero que vocês falem o nome de vocês, a vivência de vocês com a elétrica, se tem ou não tem experiência, se conhece ou não conhece, né, a parte prática de eletricidade. Vamos começar com o João. Me chamo João Vitor, tenho 21 anos e eu, desde pequeno, gostei da elétrica. E não tenho experiência alguma, estou aqui para começar e aprender. Prazer, João. Bem-vindo. Nós estamos aqui, né, para passar o que a gente sabe, né, de intuitivo. Não tenha medo de fazer perguntas, tá? Não existe pergunta boba, tá, João? Mas o que você tiver de dúvida, você pode estar perguntando para a gente aí, e o que a gente conseguir, né, te responder, falar com vocês, a gente vai tentar dar o máximo de nós aqui, né, do Senai, e bem-vindo no Sistema Senai. Obrigado. O Kaique disse, não tem como, né, Kaique, abrir a câmera, não tem problema, Kaique, tá? Se não tiver como, não tem problema, pode se apresentar, Kaique.
Boa noite. Boa noite, Júlio. Kaique está se apresentando, né? 22 anos de idade. Ele está na área de elétrica, na usina Vale do Verdão, né, Kaique? Mas então, seja bem-vindo aí, prazer, tá? Você já está começando na área, então é interessante, né, você tá fazendo um presente com a gente aí e aprender um pouco mais sobre eletricidade, normas, regras, tá? Seja bem-vindo aí, Kaique. Pessoal, se vocês quiserem abrir o áudio de vocês, tá? Se não quiser ligar a câmera, pode abrir o áudio de vocês aí para estar, né, falando com a gente. Alô, Júlio. Alô, boa noite. Boa noite. E pode, não tá fazendo, você pode lá, normal, primeiro, amarrar, depois mais no soltar. Quer se apresentar, Júlio, para nós? Se der coisa, eu sofri. Para fazer esse tipo, para não ficar. Opa. Sou Júlio César Ferreira, tenho 18 anos, estou na área de eletrotécnico. Você já trabalha na área, Júlio? Sim, estou como instrumentista na Vale do Verdão. E é isso. Prazer, Júlio. Seja bem-vindo aí, né? Interessante, já é instrumentista, tá? É uma vaga muito boa, um conhecimento bem abrangente, tá? Seja bem-vindo em nosso meio aí. Tamo junto. Quem mais? O Kaique já foi, o Júlio já foi. O Lucas, quer se apresentar, Lucas? O Lucas disse que o áudio não está saindo. O seu áudio está desligado, Lucas. Eu não vi que você conseguiu ligar ele. Aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não sei como que tá a forma de vocês, mas aqui em cima aqui vocês conseguem abrir e fechar o áudio, tá? Jonathan, se quiser, Jordan, né? Sim. Jordan, se quiser fazer a apresentação, pode ficar à vontade. Eu não tenho muita experiência na área assim, na prática, mas na teoria eu já estudei bastante, sabe, pessoalmente mesmo por fora aí. Uhum. Tenho parentes que trabalham na área e é uma área que eu sempre quis estudar, só que aprendi assim, por falta de oportunidade, tempo. Aí agora que eu vou arrochar mesmo aí, vai dar tudo certo. Prazer, viu, Jordan? Eu também tenho parentes, viu, Jordan? Então eu cresci isso de casa. Então, assim, meu pai foi instrumentista há muitos anos e eletrônico. Meu irmão é eletrotécnico e eu sou mecatrônico. Então é de família também, tá? Top, hein? O Juan não vai esconder não, né, Juan? Você não falou nada. Oi, boa noite. Boa noite, Juan. Tudo bem? Prazer. Bom, prazer. Me chamo Juan, tenho 20 anos, eu tenho um pouco de experiência na área. Já tem, né? Isso, eu faço uma instalação em câmara fria. Já mexe com câmara fria e refrigeração? Isso, mexo com câmara fria. Aí eu viajo bastante nas obras aí, fazendo instalação. É isso. Por isso preferiu o EAD? Isso, por isso que eu preferi, porque eu viajo bastante e não tem como estar indo todo dia. Tá certo. Bem-vindo aí, viu, Juan? Obrigado. Eu acho que tem mais alguém ainda que faltou. Professor? Oi, João. Tem um amigo meu que não tá conseguindo entrar. Tá tudo escuro pra ele. É escuro? Diz que aperta pra ingressar e... Como é que é o nome dele? Ele tentou entrar lá? Pior que eu não tenho o número de vocês. Porque senão eu tentava mandar um link no celular de vocês. Eu vou ver se eu consigo mandar o link aqui no chat e vocês tentam copiar e colar lá. Vamos tentar aqui. Ó, admitir, entrou mais 2, ó. Olá, Pedro, tudo bem? Consegue me ouvir, Pedro? Consigo sim.
Nós estamos fazendo a nossa apresentação, viu, Pedro? Eu me apresentei, eu sou o professor de vocês. Os meninos se apresentou. Eu creio que você chegou bem agora, né? Se quiser ficar à vontade, falar seu nome e qual a experiência que você já tem na elétrica, tá? Se você já trabalhou ou não, você trabalha. Fica à Certo, é vontade. porque eu tava tentando acessar a conta aqui. Meu nome é Pedro, eu trabalho na elétrica, trabalho na empresa Daus, antiga Orolac. Lá meu cargo está como auxiliar de elétrica 2. Eu tô começando esse curso agora para aprofundar mais na experiência sobre elétrica. É isso aí, Pedro. Seja bem-vindo, tá? Eu também comecei de auxiliar, viu, Pedro? Eu falei para os meninos, eu tenho 10 anos de indústria, então eu comecei de auxiliar, comecei puxando o cabo mesmo, trabalhando e carregando mala de ferramenta, né? E fui crescendo, e depois de 10 anos de indústria eu saí hoje, né, para ser professor no Senai. Bem-vindo aí a todos. Ficou só o Lucas, né? O Lucas disse que não está saindo áudio para ele no PC. Você consegue verificar por celular, ô Lucas? Se você conseguir abrir o Teams pelo celular também, conseguir ter a aula de hoje, tá? Depois, se você quiser, acho que ficou faltando só o Lucas Gabriel se apresentar. Se você conseguir, Lucas, entrar pelo celular e quiser apresentar, fica à vontade. Enquanto o pessoal entra aí, né? No finalzinho, Lucas, qualquer coisa que você conseguir falar alguma coisa no áudio, você faz a sua apresentação. Eu vou postar uma aula, pessoal. Como vocês perderam uma aula que foi a aula passada, né? Como eu disse, eu estava, né, enfermo, infelizmente aí, né? Que foi no dia. Foi dia 8/10, tá? Eu tenho uma aula gravada sobre a matéria, eu vou estar postando ela para vocês estar assistindo. E a partir de hoje em diante, né? Eu quero que todos vocês entrem nas aulas, esse horário para a gente ter as nossas webs aulas. É uma vez só na semana, tá? Evite faltar, pessoal, porque aqui vocês vão tirar as dúvidas das atividades, aqui é onde que vocês tiram as dúvidas, tá, pessoal? Aonde que vocês tiram as dúvidas de vocês das atividades, das aulas, das webs, das presencial, ok? Opa, Lucas, eu vi que você conseguiu ingressar aí. Consegui, deu certo aqui. Deu certo? Tá pelo computador aqui. Beleza, fica à vontade, se quiser apresentar, tá? Tá, eu me chamo Lucas, tenho 26 anos, não tenho conhecimento na área, mas desejo ter. Sempre foi uma coisa que eu sempre tive vontade de aprender. Eu trabalho na área de mercado, sou supervisor, então, assim, na parte de elétrica não tenho nada de conhecimento. Opa, Lucas, nós estamos aqui, Lucas, para poder passar o conhecimento que a gente conhece, né? E muitos amigos nossos aí, eu vi que alguns já têm conhecimento, já tem até instrumentista aí no nosso meio, né? O que você precisar de ajuda, né? Compartilhando com todos aí, nós vamos poder te ajudar e te auxiliar. Seja bem-vindo aí no sistema, viu? Obrigado. Pessoal, vamos aqui para a nossa aula de hoje, tá? Comunicação oral escrita. Eu acho interessante passar essa aula de comunicação oral escrita, por quê? Porque muitos da gente, a gente trabalha com relatórios, tá? Então, a gente trabalha com relatórios dentro da empresa da gente, a gente escreve relatórios, a gente trabalha com relatórios de acidentes, né, relatórios de projetos. Então, a comunicação oral escrita, ela é interessante para quem empreende, para quem é supervisor, igual o Lucas falou, né, que já tem um cargo aí de supervisão, de gestão de pessoas. Para quem trabalha com gestão, né, você tem que saber se comunicar, tem que saber dialogar, né? Eu tinha um problema muito grande para falar palavras técnicas. Um dia, eu vou citar um exemplo aqui, né? Um dia eu estava no serviço e fui medir a corrente de um motor, passei o rádio para o chefe, né? E falei assim, ô supervisor fulano, a amperagem do motor está 25 amperes. Aí ele me chamou depois no cantinho, né, e falou assim, ô Lucas, a gente não fala amperagem, a gente não trabalha com máquina de solda, né? A gente não fala amperagem, é a corrente. Então, todas as vezes quando você for trabalhar, fala a corrente do motor está 25, 10, 15 amperes, 12 amperes. Então, essas palavras técnicas que a gente tem que aprimorar, né, aqui dentro. Da mesma forma, um dia um amigo nosso escreveu no relatório, né? Bomba travou com pau dentro. Cara, não existe isso.
umas frases que não são técnicas, né? Umas frases, né, que não convém a gente estar digitalizando, falando, pronunciando. Então, a comunicação oral e escrita, ela nos ajuda dentro da matéria a ter essa boa comunicação. E dentro de uma comunicação, existem vários tipos de ruídos na comunicação. O que é ruído? Eu creio que vocês todos já trabalharam com, ou já brincou quando era menino, de telefone sem fio, ou já brincou de dar um recado, né? O telefone sem fio, que é aquele recado que você dá na primeira fileira, e o aluno ele vai passando um para o lado do outro, o amiguinho vai passando por um, e lá no final, né, você tem um retorno daquilo que você falou do início. E às vezes a conversa sai, né, errada, sai outro tipo de assunto. Eu creio que todos já brincou assim, né? Ou já ouviu esse tipo de brincadeira. Então, no meio teve algum ruído, porque ele falou uma frase aqui e no final da fila saiu outra frase, nada a ver com aquilo que ele tinha falado. Então, nesse meio, a gente chamamos de ruído. Ruídos são aquilo, né, que atrapalha, tudo aquilo que atrapalha em uma conversa. Quando a mensagem é transmitida e entendida de forma satisfatória, o processo de comunicação foi bem sucedido. Se não houver compreensão do que foi informado, dizemos que há um ruído na informação. Um dos grandes problemas das organizações são que os ruídos da comunicação, uma vez que eles podem afetar bastante a produtividade das equipes e assim prejudicar relações com parceiros. Isso porque esse tipo de interferência no relacionamento entre as partes envolvidas tende a diminuir as vendas, criar metas confusas e resultados aquém do esperado. De acordo com a pesquisa de Harvard, 57% dos colaboradores dizem que não recebem orientação clara sobre suas funções, certo? Então, da mesma forma, isso é no trabalho. Você não tem um feedback. O que é um feedback? É um retorno daquilo que você precisa ouvir, certo? Então, a maioria das pessoas não tem esse feedback, né? Enquanto 69% dos gerentes afirmam que não se sentem confortáveis em repartir informações com suas equipes. Diante disso, não há dúvida de que uma comunicação mais transparente é a solução ideal para evitar esses tipos de problemas e ruídos. Um grande exemplo aqui. O chefe fala para o funcionário: você vai ser promovido. No meio da conversa, houve um ruído. Ele entende: meu Deus, eu vou ser demitido, né? Então, esses tipos de conversas mal faladas geram ruído. E é onde que a gente vê, né, no nosso dia a dia de trabalho. 5 tipos de ruídos que temos na comunicação. Diversos fatores contribuem para os ruídos da comunicação que, por sinal, pode ser avaliado sob diferentes perspectivas. Com isso, listamos os principais tipos de ruídos na comunicação: estrutura física, fatores psicológicos, desvios técnicos, dificuldades. Em estrutura física, são representados objetivos que podem dificultar a comunicação entre as pessoas, como equipamentos funcionais, móveis barulhentos. Se você está dentro de uma indústria e precisa passar um recado, se você está dentro de um serviço e precisa passar um recado, e tem um martelo ali batendo, um motor girando, uma esteira girando, pessoas conversando, isso é estrutura física. A estrutura do local física, ela gera próprio ruído. Fatores psicológicos. Pessoal, vocês trabalham com elétrica. Então, se você não estiver bem emocionalmente, compreendendo o desempenho de cada colaborador, você precisa reduzir esse problema de interessante fazer uma avaliação com um psicólogo, tentar trabalhar a sua saúde mental, inteligência emocional, porque vocês vão trabalhar com elétrica, pessoal, e elétrica não é brincadeira. Se você não respeitar a elétrica, ela vai te matar ou matar alguém. Então, isso também gera um transtorno de ruídos, beleza? Dificuldades linguísticas. Neste caso, o obstáculo se comunicar é o ponto focal, seja de forma verbal ou escrita. Se você não sabe, você não precisa falar bonito, falar palavras eloquentes, certo? Não. Vocês precisam ser claros e objetivos. É isso que traz um técnico a ser técnico, ele ser claro e objetivo.
Em uma comunicação, há um processo, certo? Resposta gera uma ideia de ideias, codificação, transmissão, canais, recepção, decodificação e compreensão. Se você tem um emissor, que é aquele que emite a mensagem, você vai ter um receptor, aquele que vai receber a mensagem. E através disso, existem vários tipos de meios que tem num processo de uma comunicação. Sobre relatórios técnicos, por que eu estou falando isso? Porque as atividades de vocês vai ter vários relatórios aonde que vocês vão ter que fazer ali. Logo eu vou estar explicando para vocês aqui como que faz, né? Como que vocês vão fazer as atividades para poder estar entregando. E se tem dúvidas sobre as atividades, tá? A gente já vai tirar aqui nessa aula. Você quer tornar-se um profissional diferenciado, certo? Para isso é preciso saber que sua rotina como técnico exigirá que você saiba elaborar relatórios, mas não fique apreensivo. Caso ainda não domine a arte de redigí-los, o conteúdo a seguir te ajudará a entender a praticar a escrita de relatórios claros e objetivos. Exemplo, o que é um relatório técnico? Relatório técnico é um documento que reúne informações sobre serviços realizados durante uma visita técnica. Pessoal, relatório técnico ele pode ser gerado como documento, viu? Depende do que você coloca em um relatório, ele pode ser a favor de você ou pode também te condenar. Então, registrando não conformidades, soluções aplicadas e oferecendo um diagnóstico detalhado do serviço. E através desse documento é possível criar o quê? Um histórico completo de dados que servirá para a realização de análises mais assertivas. Olha o tamanho da minha seta que eu coloquei para os meninos enxergar. Tinha uma galera que não estava enxergando. Eu coloquei uma seta grandona, ó. A identificação de gargalos e a aplicação de melhorias no processos. Ó, informações de presente de um relatório técnico depende muito do objetivo de documento. Exemplo, dados da empresa, dados do cliente, dados de ativo de equipamento, local realização do serviço, horário de início e finalização. Você pode ver que isso aqui, ó, quem já entrou nas atividades de vocês tem tudo isso. Tempo total de realização do serviço, descrição do serviço, descrição da peça, solicitação de serviço, diagnóstico encontrado, problemas encontrados, soluções aplicadas, observações, pendências, descritivos de itens, evidências fotográficas e assinatura do responsável técnico do cliente. E qual a estrutura de um relatório técnico? Qual a estrutura que eu tenho que fazer? Ó, a estrutura de um relatório técnico também pode variar conforme exigências e necessidades das empresas, mas o mais comum é que os documentos apresentem a seguinte divisão: cabeçalho com logo e o nome do relatório, informações gerais sobre a empresa, o cliente e o serviço, campos descritivos que detalham as solicitações e os problemas encontrados, questões de checklists para inspeções sobre conformidade, tá? Registro fotográfico e finalização com valores envolvidos no serviço. Isso tudo é uma estrutura de uma relação, tá? Técnica. Aí começa a parte de normas ABNT para escrita. Todo relatório tem que ter essas normas da ABNT de escrita. Alguém já ouviu falar dessas normas? Se você pesquisar aqui, ó, normas ABNT, tá escrita, você vai, né, aparecer aqui a forma, o tamanho, o espaço. Então, quando vocês for fazer nas atividades, eu quero que vocês coloquem elas dentro dessas normas, tá? Então, vamos lá. O que é essa norma? Para a escrita de trabalhos acadêmicos, são amplamente utilizadas no Brasil, especialmente para a formatação de TCCs, monografias, dissertações e outros documentos. Abaixo estão alguns dos principais pontos a serem seguidos. Formatação geral. O papel ele deve ser A4, tá? Em branco, 21 cm por 29, margem superior à esquerda 3 cm, inferior à direita 2 cm. Professor, eu não sei fazer isso. Cara, tem muitos vídeos aí no YouTube que vai ensinar como que faz uma formatação. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês pesquisem. O EAD é bom porque eles te dão essa liberdade de você pesquisar.
ir atrás de vídeos informativos de pessoas que conhecem com formatação para que vocês venham fazer essa formatação. Ó, a fonte Times New Roman ou Arial tamanho 12. Espaçamento entre 1,5 entre linhas, exceto nas citações direitas com mais de 3 linhas. Alinhamento justificado e parágrafo de recuo de 1,25 na primeira linha. Então, toda vez quando você for fazer o trabalho, tá? Isso aqui já é um trabalho para TCC, capa, folha de rosto, sumário, introdução. Não convém. Eu trouxe para vocês aqui porque é o que a norma traz, tá? E eu trouxe o básico da norma para que vocês venham entender. Alguém de vocês já usaram o chat GPT? Alguém conhece essa ferramenta? Eu conheço. João Vitor disse que conhece. O Lucas também conhece, Lucas? Eu conheço também. O Pedro disse que conhece. Mais alguém conhece? Já trabalhou? Só o João, o Lucas e o Pedro? Carlos, Jordan, Juan, Kaique, Júlio. Ainda não conhece? O que é o chat GPT, pessoal? Ó, o chat GPT utiliza em redes neurais profundas, tá? E foi treinado em grandes volumes. É a famosa IA, a tecnologia da informação. E foi treinado em grandes volumes de texto da internet para aprender padrões e estruturas de linguagem. Cara, tudo lá você vai explicar. Como que faz um relatório, o chat vai te explicar. Como que você faz uma geração de texto, ele vai te explicar, tá? Só que essas ferramentas, pessoal, vocês utilizam elas, tá? Para fazer um texto, para fazer... Vocês não devem ser dependentes dessas ferramentas. Como se escrever um e-mail, como fazer um livro, tudo o chat GPT ele vai te ensinar. Ele vai te dar essa autonomia. Só que não, eu quero que vocês utilizem essa ferramenta, o chat GPT, como uma ferramenta nas atividades, mas eu não quero que vocês sejam dependentes. Porque quando você for fazer uma prova para entrar em uma fábrica, você não vai ter o chat GPT lá. Quando você for fazer uma avaliação para fazer um concurso, vocês não vai ter chat GPT lá, tá? Mas vamos ensinar vocês a usar esse tipo de ferramenta. A geração de texto a partir de uma entrada de texto, pergunta, frase ou comando, ele vai te dar. Ele é tipo uma programação, tá dentro da Google. O modelo é capaz de prever e gerar uma sequência de palavras que formam uma resposta coerente. E a autossupervisão. Durante o treinamento, ele é exposto a normas, quantidade de dados textuais, aprender de maneiras autossupervisionadas. Objeção de aplicações. Assistência de conversas, ele pode nos ajudar, tá? Ele pode ser usado como assistência virtual para responder perguntas, auxiliar no aprendizagem, até fornecer conselhos. Produção de conteúdo, ele pode escrever textos de vários tipos, como artigos, ensaios e resumos, etc. Programação de codificação. O modelo também tem a capacidade de auxiliar em tarefas de programação, sugerindo código, corrigindo erros e explicando conceitos. E a tradução, né, e explicações ele pode realizar para vocês. Eu quero que, um exemplo, mostrar para vocês aqui um relatório. Deixa eu entrar aqui nas atividades de vocês. Ó, vou colocar aqui, ó, chat GPT. Para quem nunca usou, você descreve chat GPT, você vem em chat GPT, esse aqui, ó, o segundo, que é português. Você vai entrar. Como posso te ajudar? Ele já vai te fazer uma pergunta. Aqui você pode falar, ó. Me dê 10 questões para a aula de eletricidade predial. Olha o que ele vai fazer para mim. Eu dou um enter e ele vai me dar aí algumas questões. Tá vendo? O chat GPT, ele ajuda muito as pessoas nesse contexto. Tá? É a nossa famosa tecnologia da informação. Ele me deu 10 perguntas, ó. Faz para mim
Um relatório técnico. Relatório técnico, ele vai fazer um relatório técnico para mim, ó. Metodologia, descrição, objetivo. Você viu que ele te dá todos os fornecimentos aqui para você estar fazendo? Ó, já está colocando até sobre quadro de distribuição, circuito de iluminação, tomadas. Como aqui na frente eu já pedi 10 questões sobre elétrica predial, aqui ele já vai fazer uma instalação, um relatório sobre, né, elétrica predial. Então ele vai falar sobre IDR, aterramento elétrico, equipamento de proteção. Ele vai falar sobre a norma NBS PT 410, as recomendações. Então, pessoal, essas ferramentas, o Jordan disse que não tinha conhecido, né? Gostou. É interessante, viu? Se vocês quiserem fazer as atividades de vocês em cima desse chat GPT, é interessante para que vocês utilizem essas ferramentas. Um exemplo aqui, quer ver? Ó? Vamos aqui nas atividades de vocês. Situação de aprendizagem. Por resposta das atividades. O que eu quero nessas atividades? Eu quero que vocês corrijam erros. Primeiramente, vocês vão ver. Você está vendo que tem vários relatórios, são 5 relatórios, ó. Cada um com um problema diferente, com escritas erradas, com palavras erradas aqui. Deixa eu ver o exemplo aqui, ó. O eletricista, ao efetuar o fechamento da chave faca com carga, contrariando o procedimento da empresa, não existe isso, tá? É uma frase que não existe. Chave faca com carga, isso aí não está no termo técnico. O eletricista, ao efetuar o seccionamento da chave, tá? Contrariando o procedimento da empresa, é assim que eu quero que vocês mudem. Aonde que não tem vídeo, ao entender a reclamação de falta de energia, compareceu ao local e notou uma das fases, estava desconectada. Tá vendo que o relatório técnico tá muito sem vocabulário? Eu quero que vocês mudem isso. E olha o que o chat me dá, ó. Eu vou pegar aqui, vou lá no chat e falo. Faz esse relatório digitando palavras técnicas e corrigindo o português. Ele vai refazer o relatório para mim com aquilo que eu dei o comando para ele. Na data e horário mencionados, foi mencionada a equipe de manutenção para entender uma reclamação de falta de energia. Olha o tanto que mudou, tá? A forma de relatório. Ainda te dá uma causa provável, consequências, medidas corretivas e preventivas. Sabe qual é o erro dos alunos? É que eles usam o chat GPT e não faz a formação da ABNT. Vou citar outro exemplo disso. Aqui, ó. Eles vêm aqui, faz o Ctrl+C ou Ctrl+V, né? Vem aqui no nosso Word. E vem com todas essas formatações, com traços. Então, quando vocês for fizer, eu quero que vocês agora peguem esse chat GPT, quando vocês for fazer as atividades, e muda a formatação deles, tá? Eu quero que vocês mudem as formatações. Vai lá naquela formatação que nós passou da ABNT aqui, ó. Coloca entre essas margens superior 3 centímetros, 2 centímetros, todos aqueles relatórios de atividades. Beleza? Então, todas as vezes que vocês for fazer as atividades, vocês podem usar o chat. Ah, professor, não quero usar o chat, eu quero fazer com as minhas próprias palavras. Ok. Mas o que eu quero interessante nessa atividade é que vocês coloquem essas atividades dentro da norma ABNT e tire dessa folha amarelada, pessoal. Existe um relatório com a folha aparecendo que foi lá na padaria, comprou pão e escreveu o relatório nela? Não existe, né? Então, assim, tira dessa folha amarelada, joga no Word, como se fosse um relatório. Essa é a atividade que vocês têm que realizar. Alguém tem dúvida nessas atividades?
Por enquanto, não. Para mim, tá ok. Bem tranquilo? Sim, essa, uma no caso, dúvida. seria a SAP 1, Uma né? dúvida. Opa, quem pediu a dúvida foi o João ou foi o Lucas? Os dois entrou na mesma Foi hora. a Foi o dúvida. Lucas, depois eu falo. É o seguinte, a minha eu terminei lá, mas só que eu mandei lá. Aí o tempo de correção lá é de quanto tempo mesmo? Que se falou, eu esqueci. Você fala o tempo de correção da atividade? Isso. Para mim corrigir ela? Ah, no caso é você que vai corrigir? É eu que corrijo. Na verdade, quando você manda essa atividade folha-resposta aqui, é eu que corrijo, tá? Quando é questionário, aí ele é automático. Tipo aqui, ó. Aqui tem um questionário, ó. Esse aqui sim, é, esse questionário esse eu aqui é tirei com automático. 4 nele. Isso. Agora, esse envio dessas atividades é eu que corrijo. O fórum também é eu que corrijo, tá? Essa era a dúvida? Professor, Oi. Era sim. Essa, no caso, então, seria a SAP 1, né? Isso, seria a SAP 1. Fica Certo. mais A fácil SAP 1 para ela serve mais vocês. pra... Pode falar. Fica mais fácil para vocês quando vocês for olhar, vocês podem olhar aqui, ó. Aqui tá todas as atividades que vocês têm que fazer. Então, a SAP 1 você vai realizar, depois você realiza o fórum 1, o fórum 2, depois o questionário. Seguindo esse padrão aqui, ó, é o que eu preciso para mim avaliar vocês nas atividades. Pode voltar, João, o que você queria dizer? Não, o senhor acabou de responder. É isso aí? É isso aí, tá certinho. Obrigado. Aí, quando vocês entrar aqui, ó, na de vocês aqui, vocês vêm aqui na situação de aprendizagem, vai estar SAP 1, fórum 1, fórum 2 e o questionário. Vocês respondendo eles, comigo eu já vou avaliar vocês para ter a nota de 49, que é do EAD. O EAD é essa parte. Para vocês adquirir a 51, vocês têm que ir na aula presenciais. Você já teve uma aula presencial, eu creio que sábado agora vai ter a segunda aula presencial de vocês, certo? Dia 26, professor, mudou. Mudou? Depois eu vou mudar a data lá para vocês então, tá? Depois eu mudo a data para vocês lá para não confundir. Sobre as atividades, ainda tem alguma dúvida? Foi bem esclarecido, tranquilo? Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Se não houve dúvida mais, não tem mais nenhuma dúvida, tá? Faça as atividades, né? Na próxima semana já é a última aula que a gente vai ter sobre comunicação oral e escrita. E depois nós já vai entrar em eletricidade básica. Não se assusta quando entrar em eletricidade básica, tá? Porque quando vocês entrar em eletricidade básica, vocês vão estar... quando vocês entrar em eletricidade básica, vai ter um pouco de cálculo ali, algumas fórmulas, tá? Não se assuste, não desiste, tá? Hoje estamos com 9 pessoas aqui, eu não sei se tem mais na turma de vocês. Eu vou estar pesquisando se tem mais alunos, né? Com vocês aí estudando com a gente. Evite faltar, as aulas é 1 hora só, por uma vez na semana. Eu creio que não vai prejudicar vocês aí, né? Da mesma forma, se vocês faltar, né? Acaba sendo prejudicado. E foi um prazer conhecer todos vocês. Essa apresentação. Até amanhã, essa aula que eu postei aqui, essa aula que nós fizemos, ela está sendo gravada. Eu já coloco no aba de vocês. Então amanhã... Professor. Oi. Desculpa, eu consegui acessar só agora aqui pelo celular para poder mandar essa pergunta. O que acontece? Eu fiz ali o primeiro, o contexto 1, atividade 1, né? Que ela foi relacionada a essa questão de você fazer um relatório de ocorrência. Com base no material que eu li, né? Que está atrelado a esse conteúdo aí, o que eu fiz? Eu abri lá o Word e fiz um complemento, corrigi algumas coisas, mas eu não fiz de acordo com o que está a BNT ali. Eu peguei a metade da aula que eu estava trabalhando, consegui parar agora. Então, assim, ela não foi nos moldes que você passou aí. Eu até, assim, eu senti falta dessa norma na primeira passagem do conteúdo ali para poder fazer no jeito. Eu não sei se tinha que esperar essa aula para poder fazer essa... É por isso que eu sempre... relatório.
É por isso que, querendo ou não, o AVA tem as suas falhas, tá, pessoal? É por isso que eu sempre, na minha aula, toda vez que eu dou aula, na verdade, eu tenho que ter feito a primeira aula com vocês e já explicar isso. Mas como não tivemos, né, essa está sendo a nossa primeira aula, eu já explico isso, porque é necessário ter essas normas da ABNT. O que você pode fazer, Carlos? Você pode estar pegando ela lá e só colocando dentro da norma da ABNT e me reenviando ela de novo, sem problema. Certo. Eu vou ter que Beleza? parar para estudar isso aí agora. É assim, eu conheço ali o ChatGPT, eu até fiz uns testes esses dias, mas nada a ver com esse conteúdo, eram outras coisas. Para ver como que se comporta mesmo, né? A tecnologia. O chat é uma ferramenta interessante hoje. Sim. Eu, assim, particularmente, eu não gosto de usar muito, igual você falou que tem essa opção, a pessoa pode usar e tudo, só que eu prefiro não usar tanto, né? Porque eu tenho que aprender, né? É isso aí. Eu concordo com você. Ali, tudo, de comunicação, só que eu prefiro desenvolver isso e treinar para não ficar refém de uma tecnologia e na hora que precisar de fato, o cara bobear e errar, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes ele não vai estar lá. Então, por isso que eu sempre falo, cara, não seja dependente. Porque quando você for fazer uma prova de avaliação, ele não vai estar lá. Quando você for fazer um concurso, o ChatGPT não vai estar lá. O cara vai ter que conhecer mesmo, né? De prática mesmo, daquilo que ele aprendeu. É uma ferramenta bacana, topíssimo, tá? Mas para alguns momentos. É isso que eu falo, não seja dependente daquilo. Certo. Eu vou refazer ele então, acho que ainda bem que tem prazo, né? Foi até um conselho dos professores, falou que é bom você sempre fazer antes, porque se der ruim, vocês têm prazo para mandar. É isso que eu sempre aviso. Vocês têm até, quer ver? Aqui tá até o dia 29 para vocês mandar para mim, tá? Sim. Vocês têm mais 1 semana e meia aí para estar enviando para mim essas atividades. Quase 2 semanas, na verdade. Show de bola. E eu vou estar corrigindo no meio da semana. Às vezes, semana que vem, eu já pego a turma de vocês, corrijo tudo e já dou um feedback. Então, assim... uma outra questão. Sim. Teve uma parte ali da aula ali que você falou, essa parte que, tipo, falava faca de corte, não lembro se era essa palavra. Faca de manobra. Tipo assim, qual que é o problema meu? Eu já tive um contato com a elétrica, só que assim, eu não tive esse contato com o termo técnico, né? Com ferramentas técnicas e tal. Então, o que acontece? Para mim, para um iniciante na área, ter essa noção de falar, não, esse termo aqui tá errado. Tipo, para mim, aquela palavra tava certa. Então, eu acho que, tipo assim, eu não posso jogar ali, por exemplo, um texto desse numa inteligência para ela corrigir e falar, não, esse aqui é isso. Sendo que eu tenho que ter esse conhecimento, entendeu? Eu falo, não, essa palavra aqui tá errada, esse termo não é usado, é uma gíria de quem trabalha na área, quem for ler isso formalmente não vai entender. Só que aquilo, né? O que eu posso te dizer sobre isso? É aquele negócio, por isso que eu peço para jogar no chat, porque ele vai dar o termo certo, técnico, e aonde que você vai aprender que aquele termo não é o certo de ser falado. Tá? É por isso que nessas horas o chat GPT ele já ajuda a gente, principalmente para aprender o técnico. E querendo ou não, palavras técnicas, conhecimentos técnicos, isso aí é com o tempo, tá? Eu imagino. Não queira também, tipo assim, exigir de você coisas que é só com o tempo, com o decorrer do curso que a gente vai aprendendo. Não queira exigir muito de você antes da hora. Eu falo assim para você. Sim. E eu falo assim, não só para você, como para todos também do grupo, tá? Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Foi um prazer conhecer todos vocês, tá? Próxima aula de novo, terça-feira que vem, né? Esse mesmo horário, estamos aqui para finalizarmos esse AUC para entrarmos na UC de eletricidade. Beleza, pessoal? Faz as atividades, me entrega e eu vou estar corrigindo, tá, pessoal? E vou estar dando um feedback lá. Lá tem uma aba de feedback, vocês vão estar vendo o feedback lá de vocês. João, queria falar algo, João? Não, só concordei. Então, tenha uma boa noite a todos, um bom descanso, tá? E até a próxima aula, galera. Boa noite. Até mais, tchau, tchau. Boa noite. E até semana que vem.